1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Eu fico pensando muito nesse texto e no entendimento que Paulo queria trazer para a igreja. É importante a gente compreender isso, porque às vezes a gente olha para a igreja como um local onde as pessoas dividem tarefas, onde as pessoas dividem argumentos, onde as pessoas dividem pensamentos. E, na verdade, não é nada disso. Não é nada disso. Na verdade, o que Paulo quis trazer para a igreja é que a igreja precisa se submeter à vontade da mente brilhante. Eu sei que eu estou falando um pouco sobre isso, porque o que vem de Cristo é especial, é extraordinário, é brilhante. Não vem de um pensamento humano, comum, carnal. É um pensamento divino, de um ser que criou todo o mundo, todo o universo. E existimos por causa dele. Então, o que Paulo quer trazer para a igreja, que é o corpo de Cristo, que este corpo está ligado a Cristo pelo Espírito para obedecer à sua vontade, para cumprir o propósito dele, e não dos pensamentos, e das ideias que as igrejas impõem sobre a igreja para poder movimentar o local, aquela instituição. Não, o reino de Cristo é espiritual, o reino de Cristo é eterno, e o que ele faz no meio da igreja é agora representar e mostrar o seu reino, que não é deste mundo. Então a igreja agora manifesta o poder de Cristo no mundo, representando o Cristo na terra. O que Paulo quer dizer é que as brigas que existem no meio da igreja é por causa das ideias que os homens formam. Que cor vai pintar a igreja, qual balãozinho vai botar na festa, qual camisa vai botar, e o que vai escrever na camisa. Essas coisas assim que já chegou um tempo que já passou do limite, onde a união de senhoras se torna algo mais importante do que a união de jovens se torna mais importante do que a união de casais, e há os seus grupinhos na igreja, cada um com suas ideias diferentes. Não que possa ter grupos na igreja para que tragam a informação mais apta para aquele tipo de grupo, mas não supera, não passa, não é mais forte, não é superior a Cristo, que governa a sua igreja. A igreja de Cristo não é feita de jovens, a igreja de Cristo não é feita de velhos, a igreja de Cristo não é feita de homens e nem é feita de mulheres, é feita de santos, santificados pelo Espírito, homens, mulheres, jovens, crianças e tanto mais. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses, que é um texto que, quando nós lermos Coríntios, nós precisamos correr também outros textos para poder ver mais o fundamento, se aprofundar mais, porque para mim, que sou igreja, para você que é igreja, essa é a ideia principal, se aprofundar, procurar conhecer o Senhor, entender os seus propósitos, estar diante dele e cumprir a vontade dele. Olha o que diz Paulo lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Entenderam isso? Olha que coisa linda. Paulo está alegre pelo que ele padece, pela igreja de Cristo.
Ele padece pela igreja de Cristo porque ele cumpre as aflições de Cristo. Cristo não está no céu? Como é que Cristo está sofrendo? Cristo já não padeceu, não esteve neste mundo, não foi injuriado, blasfemado, cuspido, chicoteado. Cristo já não foi, o seu corpo não foi moído por nossos pecados, e agora ele não está em glória. Mas olha o que Paulo diz, o qual, não, calma aí, cumpro o resto das aflições de Cristo. Cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Olha a função da igreja. Paulo está cumprindo o seu papel como igreja. No próprio corpo, ele está edificando, transformando este corpo à imagem de Cristo. E a igreja precisa entender isso. A nossa função é obedecer e cumprir, como diz Paulo, o resto das aflições de Cristo. Jesus nos deixou isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu sou a mente brilhante que conduz o corpo. Eu sou o Deus que controla vocês. Eu sou o Deus Salvador. Eu sou o Espírito vivificante. Sou eu. Mas cumpram o meu propósito. Cumpram a minha palavra. Igreja do Senhor, está na hora de nós vivenciarmos a unção que existe em nós por causa do Espírito que habita na igreja, no corpo de Cristo. Que esta palavra te incentive a entender e a mudar os teus conceitos. Não estou dizendo que é errado fazer camisa ou ter grupos, mas é errado quando este grupo se torna uma facção. Quando fazer camisa, pintar igreja, vira briga, vira discórdia. Quando se fala algo da Bíblia e se vai contra a tua vontade, você faz biquinho. Está na hora de ouvir Deus, ouvir o que Deus está falando para que nós possamos cumprir verdadeiramente, legitimamente, as aflições de Cristo pelo corpo, que é a igreja. Então, cumpram o propósito de Cristo na vida de vocês, em nome de Jesus.